Olá, seja bem-vindo ao 7º episódio do Pode Ajudar, esse podcast solidário ancorado pela pessoal da SMK Studio e tal, muitas outras empresas, inclusive com o apoio da Sicredi Pioneira, da Garbo Decor e também de Móveis Reinheimer. Essas empresas todas estão fazendo acontecer nesse jogo de solidariedade, de ajudar o próximo, e agora, hoje, nós temos uma entidade também muito especial para você conhecer e se abastecer de carinho, de emoção, de amor e de espiritualidade. Hoje o nosso instituto é um especial, um pouquinho diferente dos que a gente vem tratando aqui, porque é um instituto voltado às questões espirituais. Enfim, as gurias vão nos contar, elas estão aqui comigo na mesa. Vamos lá, se apresentem, já falem do instituto para as pessoas saberem o que é, do que a gente está falando, e agora a gente já começa um bate-papo acolhedor para todo o Vale dos Sinos, né? Não só São Leopoldo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, eu sou Gabriela Pacheco, sou coordenadora do Instituto. Quer te apresentar antes de apresentar a instituição? Perfeito. Eu sou Jéssica Cripa, sou assistente social e componho o grupo técnico lá do IED. Então, vamos falar um pouquinho do IED? Qual é a missão do IED? Então, vou te falar que o IED não é espírita. Não é espírita, mas o nome é isso. Vamos explicar, vamos desmistificar isso. Desmistificar. O IED começou, então, por um grupo espírita, né? O nosso fundador, o idealizador, então, dessa ideia. Daí, então, que eu já começo. Ele era espírita. Ele também fundou a Turma do Sopão, então, né? Que é o Silomar Gomes. Daí, junto com outros colegas que também espírita, decidiram que queriam ter algo além de dar alimentação, né? Então, algo que fosse mais emancipatório, que realmente tivesse de acordo com os direitos que eles entendiam lá naquela época, há 32 anos. Há 32 anos. Isso, que as pessoas deveriam acessar. Então, se funda a instituição como Instituto Educacional Espírita, IED, e ao longo do tempo, então, vai se entendendo um pouco mais, vai se formando, então, a política, também os conselhos de São Leopoldo, e IED faz parte, então, dessa fundação de tudo isso, né? E através do diálogo, vai se entendendo que as questões religiosas precisam, então, sair, né? E sim, se constituir assistência social a quem, então, de qualquer credo, de qualquer religião, né? Entendi. Então não tá. É porque às vezes a entidade, ela que apoia, ela leva junto as suas crenças, a sua escola. E aí, em que momento da história, você acha que tem mais de 30 anos, em que momento acontece se desvincular total? E hoje, e aí já fala um pouquinho do que vocês fazem hoje também, né? Pra gente entender o que é hoje, de fato, o Instituto. Então, hoje, ele é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que atende 110 crianças e adolescentes de 6 até 18 anos. Acho que a Jéssica vai falar ali um pouquinho, então, dessa parte, né? Vou voltar para a história. Então, o IED, quando ele começa ali com essa turma do Sopão e com esses novos voluntários a cuidar dessas crianças, é muito numa parte mais assistencial. A gente vai dar comida, a gente quer dar moradia, então eles pensaram, vamos fazer um acolhimento dessas crianças, Inicialmente, né? Foi isso, né? Que aquela diretoria pensou, né? São Leopoldo enfrentava uma questão muito grande com as crianças em situação de rua, que se chamava criança de rua, então. Ainda, né? Menores da rua, né? Acho que o ED vem atendendo as necessidades conforme a política pública vai evoluindo, né? Esse entendimento também, né? Do que é garantia de direito, fazer esse cuidado com dignidade, né? E como fazer, né? Sem estar ferindo também outras questões, né? E naquele momento, então, a alimentação se esgotava e essa diretoria pensou num acolhimento, nesse cuidado mais integral, né? Acho que foi a primeira ideia e também, assim, por discussões, né? Acho que da diretoria, a assistência social como um todo, então, faz, né? Nós somos assistentes sociais, né? De formação. Então, o serviço social, ele também passa por uma reconceituação do que pensa, né? Também era muito ligado, então, a religiosidade, né? A cristã, no caso. Então, também faz esse movimento. Não, a gente não quer fazer isso como a gente faz hoje. E aí, a política também vai se moldando com esse movimento, então, da área da assistência. Que vai, então, dizendo, né? Não, a gente não pode julgar pelo que a gente acredita. A gente tem que se julgar pela lei. O que é o direito? O que não é, né? Então, acho que todas as instituições vão caminhando nesse mesmo pique de se desvincular, então, do que se acredita para o que é. Para uma instituição mais laica, no sentido de acolhimento de todos, né? Sem precisar olhar para outras esferas. Que o próprio ECA, né? Tá muito ali pertinho dessa idade, né? Então,
o IED tá muito a a par e Constituição passo. Federal, né? Isso! Tá muito a par e passo do que a lei vai dizendo, assim, de como vamos olhar, né, para a política pública para criança e adolescente, e o IED vai se remoldando aí, né? Por isso, quando vocês falam em acolhimento é uma palavra muito ampla, porque a gente pode pensar no contraturno, a gente pode pensar em tirar uma criança da rua, a gente pode pensar em só dar alimento, a gente pode pensar em só dar carinho. Tem N formas de fazer o acolhimento. Como é que é especificamente a política, os processos de vocês, do Instituto? O IED não faz acolhimento, Tá. né? A não ser o acolhimento de atendimento. Isso. Quando a gente se refere a que se pensou em um acolhimento, foi uma modalidade de acolhimento institucional. Tá. Né? Que daí é dormir, tipo assim, a pessoa é retirada, a Aham. criança, o adolescente é retirado da família, então vai para essa instituição, até Entendi. que corra o processo, né? Enfim, que se defina. Sim. O IED pensou em ser assim, então para enfrentar então uma questão social que tinha na época, mas depois rapidamente se modificou. refez. Entendi. E aí fez o turno inverso. Então, hoje o trabalho é bem voltado para o turno inverso escolar. Isso. Desde... Acho que faz uns 20 anos, não vou lembrar a assim, data. acho que o IED foi muito pioneiro naquela região, né? Na região foi o primeiro, Fica né? na região sul, então, Tá. aqui bem pertinho, Do não é São tão Leopoldo, longe. né? Porque eu não consigo citar, porque sim, na internet a gente não sabe, né? Quem é Sim, que é onde bem chega. próximo daqui. Aham. Foi a primeira instituição, assim, nessa localidade ali, assim, que fica muito distante de muitos outros equipamentos, né? De saúde, de assistência, assim, que tá tudo muito mais centralizado, assim, né? E acaba que tem aí um desprivilégio, né, do território, então, que tudo é muito referenciado ao centro, e o ED, então, ele atende aquela região ali que tinha pouquíssimos equipamentos, né? Hoje a gente até tem aí um movimento crescente, né? No território, Mas na assim. época só tinha instituição Só na parte tinha sul instituição da na cidade. parte sul. Tu vê E só. aí já existia ali a Justo se criando, Ocupação, né? né? Ocupação. Então, como se constitui ali nesse atendimento primeiro e primordial, assim, né? Para aquelas necessidades daquela população. Vamos recapitular a faixa etária desse De contraturno. 6 a 18. De 6 a 18. No serviço de convivência, assim, conveniado com a Prefeitura de São Leopoldo, Tá. né? Uhum. E a instituição tem uma política, assim, de atendimento para além dos 18 anos em alguns casos específicos, assim, né? Que a gente entende que não esgotamos o nosso trabalho, né? Enfim, por muitos motivos, né? Assim, a gente consegue reconhecer que a gente faz muito, mas ainda às vezes não é o bastante, né? E é uma virada de chave, assim, que a gente cobra socialmente dos adolescentes, né? Tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, é tratado de uma forma, tem acessos a serviços, a defesas mesmo, né? E aí um dia depois tu é adulto, né? Então a gente entende que às vezes não é o suficiente o que se fez nessa caminhada enquanto IED, enquanto rede mesmo de proteção, né? Então eles seguem conosco aí nessa adultez por mais um tempo, mas com uma outra perspectiva, né? Assim, a gente pensa outros caminhos, assim, Inserção no mercado de trabalho, daqui a pouco um acompanhamento mais intensivo, psicológico, assistencial. Então a gente tenta preparar mesmo, né? Para poder sair dali. adulta. Uhum. Vocês chegam a ver uma transformação da criança que chega crua a primeira vez, assim, e com o tempo, como é que ela se desenvolve dentro do IAD? Independente da idade, vocês têm histórias, têm relatos, como é Acho que é? que uma das Muitas, coisas mais né? bonitas do serviço é o que faz a gente botar a bolsinha no ombro e todo sair. dia. Pegar esse Isso aí, dirigir uma hora e meia, né? Tu vem de longe pra... Eu venho de Estância Velha, não é Sim. tão longe. Gabi vem de Porto Alegre. Vem de Porto Da Dom Alegre. Pedro, pegou ela trancada também. Sim, Jesus. Então, é um motivador, assim, né? Pra gente, acho que se tu quiser... Né? Acho Eu que acho que são acompanhou muitos dois casos, espaços, assim, né? Como né? técnico, como coordenação hoje, né? Isso. Bom, assim, a gente vê muitas transformações e até deles reconhecerem isso também, né? Eu vou usar um exemplo que eu uso sempre, que foi a chegada da Jéssica na instituição. A gente sempre conversa com eles assim, olha,
tu tem que respeitar as outras pessoas, mas tu também tem que exigir o respeito. Então, assim, ela te tratou assim, tu vai tratar ela assim também. E essa é uma troca. Aí chega a Jéssica muito mais rígida do que eu sou. E aí a Jéssica falou com eles de uma forma e eles, não, só um pouquinho. Peraí, entraram todos na minha sala, olha, a gente quer conversar com ela, porque assim, ela não tá nos respeitando, não é o jeito que a gente entende que é adequado. Desrespeitados, assim, mas a gente brinca que a Gabi é a avó. Né? Assim, a gente tem vários combinados e quando eles querem dar uma burladinha onde eles vão, na avó. Eu fui, né, conversar com ela e disse, olha, que aqui a gente conversa de uma forma diferente, é uma outra relação. Não é assim. Não, mas olha só, se tu parar pra pensar, é muito legal. É um movimento que nos dá muito orgulho, assim, porque hoje eles negociam, eles sabem conversar, eles sabem dizer assim, olha, não gostei da forma como tu me tratou, eu errei. Um dos meninos essa semana... Lindo, assim. Eu errei, eu fui até aqui, eu achei que eu me passei, mas assim, eu errei porque tu errou com isso que tu fez. E falou isso para um outro adulto que é educador, que tem conhecimento, que estudou. E daí da pessoa refletir também, assim, tipo, verdade, não tinha me percebido. Desse lugar de empoderamento, né, assim, que a gente dá o tempo todo, né, assim, e é um lugar, um espaço de fala e de escolha, né, assim, sim. Acho que cada instituição tem a sua pegada, né, assim, o seu jeito, a sua forma de trabalhar, de entender a política, e nós somos, né, cada um mesmo, e eu realmente, eu vim com essa pegada, assim, mais endurecida, vou pegar mais padrão. Aqui porque vocês chutaram na minha porta. Vamos conversar da bola. Não, hoje é sexta livre. Na sexta livre a gente não conversa. Foi isso, né? Na sexta livre não conversamos. A sexta-feira é livre, é pra eles fazerem livre. Coisas que eles têm vontade, assim. Brincadeiras livres, né? Assim, bom, pode brincar. Pode jogar bola dali no refeitório, se quiser, porque tá chovendo, a gente não tem muitos espaços, então a gente vai jogar bola aqui. Claro, não pode chutar nas portas, eles sabem que não pode, mas se acontecer de escapar, é Sora. Eles nos chamam muito de Sora, né? Sora. E foi uma construção muito bacana, assim, e enquanto profissional mesmo, né? Que essa transformação acontece naquele lado e também acontece nesse, né? E é um movimento muito bonito, assim, esse adolescente, inclusive, acho que é um case de sucesso, assim, né, de rompeu, assim, realmente, naquele momento que não conseguiu lidar com as suas emoções, né, e o adulto da situação também não conseguiu, e ele retorna e ele consegue dizer o quanto sente falta daquele cuidado, daquele atendimento, daquela escuta, de uma situação, assim, muito íntima dele, mas que podiam ter vários atravessamentos, né? E a gente conseguir dizer para ele, olha, esses são os caminhos, né? E ele é um dos casos que tá adultecendo aí. Adultecendo com certeza. E aí a gente, assim, bom, vamos pensar perspectivas, né? Essa possibilidade de alargamento, né? De poder sonhar e dizer tardiamente, talvez, o que eu quero ser quando crescer, já que agora eu sou grande, né? E reconhecer esse nosso trabalho, assim, mas muito pautado no afeto, né? Assim, acho que foi uma virada de chave, assim, né? Que a gente não precisa tá tão firme para conseguir ter, assim, circular no meio, né? E ali, assim, para mim é a certeza de que o afeto e o vínculo é transformador, assim, né? E acho que é nos dois lados, assim, a gente trabalha muito pela linha do afeto ali, né? No IED. E acho que esse é nosso grande instrumento, assim, né? Esse é o nosso superpoder hoje. A gente estava falando hoje aqui antes de superpoderes, né? E eu acho que é isso, porque eu penso assim, né? A gente não pode só cobrar, chegou ali, vai ter várias coisas que a gente não acha ideal para aquele espaço, né? Mas vem de uma outra vivência, vem de uma comunidade extremamente vulnerável, que tem outros costumes do que a gente entende que seria socialmente adequado daquele espaço. Daí, antes da gente cobrar, a gente tem que mostrar como a gente gostaria de ser tratado, de funcionar naquele espaço, né? E acolher mesmo, de dizer, opa, peraí, vamos tentar de um jeito diferente agora. E funciona super bem. Bem. Que fantástico, Gurias. Muito. E me diz uma coisa, fora sextas-feiras, né, que é livre, de segunda a quinta, vamos colocar assim, o que
que o pessoal faz lá, assim, só para o pessoal que tá em casa ter uma dimensão do trabalho de vocês, né? Do que faz essas crianças que, ao invés de estarem na rua aí se drogando e pedindo esmola, fazendo coisas que não são legais, que a gente sabe que quando a gente não dá atenção, o céu é o limite. E cabeça vazia não é nada bom. Dentro da instituição, o que eles fazem? Então, acho que aí a gente fala um pouco dos projetos que a gente tem, né? Isso, fica à vontade. Nosso carro-chefe, então, é o judô. É um projeto que já é muito antigo na instituição, né? E é muito legal, eles competem. O nosso foco não é a competição, realmente é essa transformação social que eles fazem ali, né? Melhor a autoestima, melhor o autocontrole, eles sabem lutar, mas assim, eles optam por não resolver os conflitos, então, dessa forma, então, de uma outra forma, que é na base da conversa, então eles também têm esse autocontrole. Mas tem o campeonato que eles adoram, né? Competir, ganhar medalha, né? Falam, ganhei do fulano, do ciclano lá do outro lugar. Então, a gente tem esse projeto já há muito tempo. Nós temos uma horta, que é, assim, uma demanda da instituição. Infinita. Isso. Hoje, a nossa horta, então, assim, já vinha com muito desejo, né, assim, dela ir seguir. O plano é que ela seja uma horta social que atenda a necessidade da instituição e das famílias, né? Pensando que perecíveis, assim, é uma dificuldade de doação mesmo, né? Assim, hoje a gente é atendido por um programa em específico, né? Que é o PA, que, enfim, a gente também fica muito, enquanto instituição, à mercê, assim, desses editais, dessas pactuações, né? Que quando nos atende é maravilhoso, né? Mas às vezes pode não atender, né? Então, ter uma horta ali, além de suprir essa necessidade nutricional mesmo, entra com uma questão muito pedagógica, né? Do cuidado, né? Acho que extrapola o simbólico, né? Tu cuidar ali da planta, né? Mas, então, tem muito essa pegada, assim, do cuidado mais terapêutico mesmo, desse contato com a terra. E hoje, então, a gente tem, né, uma educadora que é muito dessa focada, defesa, né? Assim, do contato com a terra, da natureza. Tem uma questão com a alimentação, assim, ela vem muito forte, batendo na tecla da horta. Então, ela assumiu com as crianças, assim... Mas temos dificuldades, né, assim, territoriais mesmo, assim, a gente tá num lugar que tem muito verde, te convido, assim, para conhecer lá, um patião, assim, muita grama, muito verde, muito pasto para todos os bichinhos da vizinhança. Então, às vezes, as vaquinhas, os cavalinhos se alimentam de alface, as hortinhas, de couves. A comunidade, então, não tem essa consciência, né? Que o IED, ele não é tão aberto assim. Ele é super convidativo, dá pra ir. Mas não é assim. Daí eles cortam a cerca, vão lá, bota o cavalo, bota a vaca, vaquinha a pastar. Então, a gente tá sempre assim. A nossa horta é uma renovação constante. Intensa, assim. Sempre tem horta nova. Sempre. E por isso que é intenso. Tem o que fazer com isso, tem como... O que vocês... pensando na horta, já na horta, e outros projetos que vocês têm no futuro, o que pode ser feito em termos de estrutura, em termos de... Então, a gente já fez um projeto escrito, né? Que a gente vai colocar no fundo, então, para captar, que é fazer uma estrutura dessa horta. Fechar, então, um pedaço dessa horta para que não entre os animais, assim. Sim. Hoje, o IED, para quem conhece, é um terreno gigantesco, né? A gente não consegue colocar muro, um valor muito alto. Assim, entendi. né? Então, a gente vai proteger esse espaço para poder ficar ali. Não vai ser trancado nada, né? Só e a ideia é fazer muito esse cerca. convite da comunidade, né? Para, assim, bom, participar desse cuidado e entender que, bom, aquilo é das famílias, né? Que as crianças e os adolescentes acessam, né? Bom, tomara que a gente consiga ter uma horta comunitária, né? Espaço a gente tem. Isso, mas a ideia é muito uma horta social, assim, pensando nessa corresponsabilização, né? Bom, as crianças cuidam, a gente vai, né, tentar captar aí o recurso para essa manutenção, assim, mais financeiramente mais pesada, né? Mas essa corresponsabilidade, né? Bom, de algum familiar e regar a hortinha no sábado, e aí a gente tira o matinho na segunda e as crianças vão botar suas mudinhas na terça, assim. Muito pensando nessa corresponsabilização. E vínculo também, né? Que é o nosso trabalho, o fortalecimento de vínculo. Mas para tentar essa preservação, assim, de uma forma
que hoje a gente não tem conseguido, né, assim, garantir. Então, esse é um dos nossos projetos, assim, né, que tá aí essa semana, se tudo der certo, chega lá no fundo. Que é A gente tem também um rodando com o Sicredi, né, com o apoio do Sicredi, do fundo da Pioneira, que é de inclusão digital. Então, o ano passado nós ganhamos tablets para fazer as oficinas. Muito legal, tem jogos interativos, assim, foi a primeira aproximação deles. E esse ano nós ganhamos de novo para a compra dos computadores, para fazer essas oficinas. Que demais! Bem legal, eles gostam muito, né? Imagino. E os maiores conseguem, então, e para alguns acesso. deve ser só esse acesso à Sim, tecnologia. para a maioria, né? Computador, acho que é raridade hoje, né? Assim, os que têm acesso ainda são esses celulares ali compartilhados, muitas vezes, né? Mas o computador, assim, esse lugar meu, né? E o tablet, nem se fala, é um objeto de desejo social, né? Então... Que os pequenos gostam muito também, né? E a gente consegue ali oferecer oficinas com jogos pedagógicos, que para eles é super divertido também, né? Que demais, gurias. E para acessar, para chegar, porque é muito voltado para a região ali, ou vem crianças de outros bairros? Como é que a prefeitura encaminha esses jovens até vocês? Então, os serviços de convivência, eles são todos pensados por território, né? Assim, isso é municipal, né? Dentro do Toda município, cidade acontece dessa forma. O nosso CRAS, então, de referência é o CRAS Centro. Se entende, assim, ali, região sul, centro-sul, mais uma que eu não lembro agora. Então, teoricamente, toda aquela região poderia acessar o serviço. Né? Centro e Sul. Centro e Sul. Que podem acessar. Mas temos essa grande dificuldade de território, né? Assim, é um território muito grande. O IED, então, fica numa pontinha lá na rua de trás, já é Sapucaia, né? Então, ele é longe, né? A gente atende muitas crianças e adolescentes dali. Atendemos aqui Santa Teresa tem alguns, mas aí a gente já tem alguns combinados diferentes, assim, né? Porque a gente entende que esse deslocamento também é um risco, né? Tem a Mauá, tem outras vias importantes, assim, de fazer esse atravessamento. Crianças pequenas, né? Meninas, assim. Então, para acessar também tem a escadaria, né? Então, a gente enfrenta... Desafios territoriais, mas a gente atende, então, toda essa região que a gente é referenciado. E aí pede a solicitação no CRAS, né? Os técnicos de lá fazem essa primeira avaliação, assim, do instrumento padrão, também, né, conforme a política de assistência, nos encaminha, a gente, né, faz esse contato com a família, essa proximidade, o acolhimento, e as crianças, então, iniciam normalmente no outro dia, né? Então, a gente tem muito esse cuidado, assim, de já fazer a inclusão da criança no outro dia. Se tem alguma questão, assim, que precisa passar para a equipe de algum cuidado, seja com alimentação, seja... enfim, algum cuidado. Às vezes, assim, a criança já vai... Às vezes não, todas as vezes ela vai, porque tem um perfil, né, que entende que precisa, então, conviver nesse serviço. Então, já vai com alguma restrição, olha, medida protetiva, alguma coisa. Então, a gente também comunica a equipe. Toda segunda-feira a gente faz reunião de equipe, então, para discutir esses casos. Os casos que acontecem durante a semana, porque lá também tem essa demanda, né? Sim. E para discutir assim, olha, foi encaminhado por esse motivo, tem este tipo de vulnerabilidade, né? Que nem sempre é a vulnerabilidade financeira, né? Corre risco pessoal, então, social, né? E a gente é uma equipe que precisa muito se alinhar, né? Porque tem toda a questão do sigilo, que outras pessoas não podem saber, mas que a gente precisa manter, então, essa proteção, né? Nesse momento que eles estão inseridos no serviço. Que lindo, gurias. Nossa Senhora. E... então as crianças, elas vão pro contraturno e geralmente elas chegam, um familiar leva ou tem algum tipo de relação com as escolas, como é que é? Então, é um desafio, como né? é que elas saem da escola e vão pra lá ou vice-versa, dependendo do turno, né? A maioria faz essa caminhada sozinha, chovendo, frio, sol, faz sozinha, mas eles são muito unidos, assim. E orientados por vocês também.
Pelas famílias também. Acho que tem uma organização muito grande dessas famílias, de que, olha, o fulano vai com o ciclano, que conhece, que é vizinho, que mora na rua de trás, que passa, que vem. Então, assim, eles se organizam muito bem nisso, né? E tem esse estímulo de uma autonomia, né? Que a gente olha assim, diz, é meio precoce. Mas assim, né? Funciona para eles. Funciona pra eles. E funcionava, acho que numa realidade também, né? Mas... de uns anos atrás, mais antiga, né? Porque acho que é muito isso, assim, a gente vinha trouxe muito uma cultura de ir sozinho pra escola, e ele se mantém, né, e funciona bem, eles são bem cuidadosos um com o outro, assim, se cuidam mesmo nesse caminho, né, e daí tem os parentes, os primos, são então, unidos. Vizinhos que cuidam, que vão lá, que chamam no IED, olha, a própria comunidade, né, às vezes eles vão também se pegando. Imagina. Daí a gente resolve no outro dia, e aí, como é que foi? Porque a própria comunidade entendeu, assim, que fazer e isso foi maravilhoso, né? Que fazer o cuidado daquelas crianças ali é de todo mundo, né? Claro que às vezes o cuidado sai assim, né? Mas é cuidado, assim. A gente... sai pela tangente, mas tá ali. Isso, assim, tem muitos olhos, né? Ali nesse trajeto que a gente entende que pode ser perigoso, mas é melhor que eles façam esse trajeto e estejam no serviço do que não. Por isso, vocês falaram em desafios. Quais são os... a gente mencionou aqui o início, né? Um pouquinho de desafios. Claro que a gente estava falando do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista... uma série de coisas, mas... vocês como coordenadoras, né? Eu não sei quanto tempo vocês estão dentro da instituição, cada um vocês podem falar, mas quais são os desafios que uma instituição como o Instituto de vocês porque vocês já são, né? Passa todos os dias ou eventualmente? Então, eu tô no IED há 3 anos e meio, mas já conheci o IED porque trabalhava numa ONG de assessoramento técnico e financeiro, né? Trabalho com consultoria de projetos, de outras instituições, assessoramento. Então, eu já acompanho o IED há quase 10 anos. Olha. O IED, eu acho que o maior desafio foi o incêndio em 2019, né? Dia 30 de março de 2019, então pegou fogo, queimou tudo na instituição, ficou a cozinha ali que teve que ser reformada. E de lá para cá a gente enfrenta assim muitos desafios para esse espaço físico, assim, sabe? Hoje a gente tem muitas crianças e gostaríamos de atender muito mais também. E as nossas salas a gente está terminando de construir agora que a gente conseguiu fazer a pintura, a gente vem reformulando algumas coisas, mas ainda tá muito moroso, porque assim, daí sai 2019, pega fogo, começa a reconstrução com a ajuda de muitos voluntários. A população de São Leopoldo foi muito solidária, olha, assim. Que ótimo. Ajudando. E esse frio na época? Não tinha ninguém lá. E aí depois, quando tá retornando, começa a pandemia. Sim. Aí passa a pandemia. Todos os serviços, né? Se param de se olhar, né? Voltam. Retornamos ainda com uma sala só de atendimento e uma cozinha. Daí tu tem que comer ali, tu tem que te movimentar com as crianças ali, um espaço pequeno. Daí a gente começa de novo a reorganizar esse espaço. A gente tem um mini ginásio, então, onde acontece o judô, começa a terminar aí pro fim dessa construção. Aí vem um ciclone, que foi aqui no município de São Leopoldo. Nossa, aí ficamos lá em estado de alerta. A instituição é num barranco, né? Tá super seguro agora, mas assim, fica toda aquela coisa de... tá acontecendo coisas diferentes, né? Com o meio ambiente. O que vai ser? Passa isso, daí agora vem enchente e a instituição vira um ponto de donativos, então, para ajudar as famílias. E acaba que a gente não consegue terminar essa obra nunca. Água, fogo, vento, tudo. E vocês chegaram na enchente, chegaram a ser muito afetados? A instituição não foi afetada, mas as ela famílias... serviu, então, a comunidade, a Coab Duque, então ela começa a receber essas famílias extensas, né, que foram atingidas, então eles começam a acolher, a ocupação do Justo começa então a acolher essas pessoas. Tinha casas super pequenas, tinham 20 pessoas lá dentro, né, acolhidas. O bairro ficou numa localidade, assim, que... Em cima do morro, né? Em cima do morro, que Sapucaí acessava, parte de Esteio acessava. Porto Alegre acessou muito, isso, então conseguia chegar até o ponto. E então ficou dividido pelas águas, então assim, era IED,
e o restante da cidade, né? Então, Aham. a instituição começou a fazer esse atendimento muito inicialmente ali, 3 né? dias depois da enchente, já estava como ponto, né? Mas um dia depois já começou a oferecer, então, alimentação. As gurias cozinhavam, colocavam nas marmitas, o pessoal buscava para poder levar pra comer. Então, ficou muito nesse lugar de suporte, assim, suporte inicial, assim, para o município. Depois o município foi abrindo outros pontos, né? Mas o IED, então, né, dá esse pontapé aí com a secretaria, assim, todo mundo muito incerto, assim, né? É que foi, assim... Muito rápido. Muito rápido. E a gente muito né? despreparado, né? A gente não estava preparado para esse evento. Então, a gente tinha a gente tem um brechó na instituição, que ele abre uma vez por mês, no segundo sábado, normalmente, né? Às vezes não ocorre. E aí a gente abriu as portas, então, para que as famílias que estavam recebendo pessoas, né, colhendo, fossem lá buscar roupas, sapatos, toalha, o que tinha, né, na instituição, os assim, alimentos, né? Os alimentos. E aí a SAS, então, liga, a Secretaria de Assistência, né, a Jerusa liga, então, para perguntar se a gente poderia fazer essa parceria. A gente já é parceiros, então, topamos na hora. Claro. E seguimos, o importante é acolher, né? o importante é prestar o serviço social. Exato, Sim. exato. Né? E aí, esse atendimento para as nossas famílias vinculadas, né? Porque então a gente fazia esse atendimento para todas as famílias atingidas e naquele momento o serviço parou, Os primeiros né? dias foi muito intenso, né? A gente atendia em torno de 350 pessoas, assim, era uma muvuca. A gente abriu todos os dias de domingo a domingo e, assim, as pessoas a gente entendia, então, né? Muito estressadas, todo mundo muito emotivo e a gente também passando por aquilo tudo juntos, assim. E nós, normalmente, quando tem algum evento na cidade desse tipo, chuva, ventania, nós nos colocamos para o atendimento dessa comunidade lá, né? E as crianças participavam junto, ajudando, né? Não. Onde é que elas foram buscar em casa? Porque era muita exato. gente. O serviço parou, o serviço de convivência foi interrompido. Quanto né? tempo? Um mês, Quase 2 meses. Mas aí o que a gente fez? Como eles se alimentam lá, a gente fez cestas básicas, então conseguimos com um patrocinador que nos ajuda para poder distribuir para as famílias. Porque o que vinha da prefeitura era direcionado para as famílias atingidas pela enchente. Claro. Não poderíamos dar para nossas famílias, mas as nossas famílias, muitos vivem de reciclagem. Como que tu vai fazer reciclagem se a cidade está alagada? Exato. E aí eles também precisavam. Então a gente começou num movimento desesperado para suprir o atendimento das nossas famílias, pelo menos a segurança alimentar. Claro. Foi bem intenso. Eu acho que assim, a gente tem muitos desafios. Muita experiência, muitos desafios. Tô vendo, tem muitos desafios. Mas Espero a gente que é bem boa em se adaptar, em flexibilizar. E seguir neles. Que não venha mais assim. catástrofes ambientais, Pelo né, amor de Mariana? Deus, Por agora favor. nós queremos tijolos, cimento, salas, ar-condicionado. Chuva de prosperidade. Chega, né? E, bom, aí olha só, tu mencionaste a questão do brechó, a questão, eu percebo então que tem uma ajuda da sociedade também, não só recursos da Nós temos prefeitura. voluntários de muitos anos, assim. E a gente diz que só pede uma política, a gente só pede quando a gente precisa muito, daí a gente faz campanha, assim. Porque naturalmente esses voluntários ligam. Tô limpando aqui, organizando meu guarda-roupa, tu quer roupa? Quero. Quer calçado? Quero. Ai, olha só, fiz uma promessa. A gente recebe, apesar da gente não ser conversa religioso. Mas aí o as nome pessoas fazem promessas. Isso, mas e aí o vão nome ajudar, convém, né? nessas Sim. horas convém. Prometi que se meu filho melhorar, eu vou ir, vou levar alimentos. Então, quer dizer que melhorou. Ou a promessa é antes? A promessa tá acontecendo. Foi o pagamento. A gente faz pão para as crianças, pão caseiro, né? Uhum. Que também é nosso carro-chefe, um pão caseirinho. Isso aí. E aí a gente precisava muito de doação de farinha, a gente segurando a campanha, porque a gente não sabia se ia precisar do leite. E aí entrou uma promessa e nos ajudou demais, assim. Nossa, que as promessas sejam louvadas. Sim, então a comunidade reconhece, né, de São Leopoldo, assim, esse trabalho, né, e funciona bem, né, assim, a gente tem hoje acho que é isso, assim, a principal fonte de recurso é o convênio, mas tem o Sicredi, tem outros algumas empresas também. apoiados também por outras empresas, né. RGE nos ajuda muito, assim, até com famílias que a gente já enfrentou problemas, a mãe tem uma deficiência mental, o pai também tem, daí a gente tá atendendo a criança, a casa é precária, não tem instalação elétrica regular, e aí, né, liga pra RGE, a gente precisa de ajuda e tal.
E assim, houve uma mobilização dos funcionários junto com a empresa para poder nos ajudar nisso. E foi super certo, a ação foi um sucesso. Olha que bom. Né? A gente tem também uma empresa que nos doa cesta básica, que nos ajuda a dar para as famílias. Porque a gente tem uma lista, então, hoje o Brasil inteiro tem um índice de insegurança alimentar. Sim. Que a gente faz, então, essa entrevista e a cada 2, 3 meses a gente refaz para ver como que as pessoas estão para ser justos ou não de alimentos. Isso, assim, né? Uma questão que, bom, tu pode estar hoje numa situação de insegurança alimentar, né? Mas não... Amanhã não tá, Amanhã arranjei um emprego. Né? Essa média são 3 meses, né? Que o EBIA, então, contabiliza ali. E mesmo hoje, assim, nós temos algumas cozinhas sociais no território. Nós temos um índice bem alto de famílias com uma situação de insegurança alimentar moderada a grave, né? Entende-se que a nível nacional, assim, e regional também... Mas acredito que tem uma especificidade daquele território também, assim, né? É um território muito vulnerável. Diferente de outros territórios que eu já trabalhei, que a Jéssica trabalhou, a gente conversa muito isso, assim, nas nossas reuniões. É uma comunidade que precisaria um pouco mais de atenção, sabe? Então, ali tem muitos casos de insegurança alimentar grave, né? Moderados a grave, então, que é pelo índice. E que a gente tenta, de alguma forma, garantir isso, mas não que aquilo vire assim, olha, todos os meses tu pode acessar. Não, mas o que a gente vai fazer para ser emancipatório real, assim, sabe? O que essa família pode se mobilizar? Aí a gente tem a RGE que manda vagas de emprego, a gente compartilha no grupo das famílias. Sim, vocês têm grupos de famílias? Sim, a gente conversa no WhatsApp com eles. Então quer dizer que, na verdade, o trabalho vai além das crianças. Sim, dá um suporte muito. A gente tem um grupo de mulheres também, que também foca nisso, né? Nessas mães, em refletirem as questões delas, então, e também serem encaminhados para o mercado de trabalho, quem quer trabalhar, estudar. Então, promover uma inclusão, na verdade, da região, né? ali. Esse atendimento, assim, já são um resultado, Exato, assim, então a gente faz esse atendimento grupal, assim, o atendimento individualizado também acontece, né? Por mim, pela psicóloga, então, assim, tem esse acompanhamento muito de solução, assim, leves, assim, conflitos leves também, fica lá conosco, assim, pensando que tem toda uma rede de proteção, né, e serviços que precisam ser acionados, né, mas sempre pensando nessa questão do território, tudo que é possível, assim, que nós, enquanto organização, atendemos ali, né, cada um na sua área de conhecimento, assim, a gente tenta sanar muito ali, né, e acho que tem funcionado bem, assim, né, a gente consegue encaminhar para a rede já com um processo muito em andamento, né? Porque né, porque a família vai e volta, então, assim, tem um fluxo a seguir que precisa ser seguido, né? Mas a gente entende que hoje a gente consegue encurtar, né, esse caminho por esse acompanhamento, assim, mais individualizado das famílias que a gente tem feito, né? Fantástico. Hoje você tem uma equipe, pelo que eu percebo, multidisciplinar, porque vocês já falaram que tem o prof de judô, tem a educadora da horta, aí já falaram... Tem a Carol, então, que é uma educadora da horta, mas faz outras atividades, tem a Andressa também, educadora, temos a Marina, auxiliar administrativa, a outra Andressa, então, que ela é volante agora, ela auxilia tanto com as crianças quanto com as famílias, quase faz uma articulação, então, desse serviço. Temos a Tati na cozinha, que é um sucesso a comida dela. Ai, gente, é um sucesso mesmo. A Aline, então, que cuida, assim, da organização da instituição, que é também um show. Jéssica, assistente social. E temos os voluntários também. Exato. E aí, mais um time de voluntários. Isso, que nos auxiliam daí em ações, né? Temos uma diretoria também que funciona muito nos eventos, né? Sim. Assim, e nas reuniões, assim, para fazer esse acompanhamento do trabalho, né? Esses voluntários que querem... Eu quero ser voluntário. Tô vendo o podcast das gurias aqui. Quero ser voluntário, quero ajudar de alguma forma. Como é que faz, assim, pra... eu não tô precisando, não tô em situação de insegurança alimentar, mas eu quero ajudar. Não só doando roupa, a gente já falou parte doando roupa pro brechó, enfim. Tem alguma outra forma de ajuda? Tem, a própria ação, né? Tipo assim, a gente tem ali muitas coisas para se fazer ainda, né? Não se esgotam essas oficinas. A gente precisa, por exemplo, né?
um projeto que a gente quer botar em prática há muito tempo ali, que é dos leitores. Então, a gente precisa de alguém que fale muito bem português, leia muito bem, que queira, então, auxiliar, né? Hoje a gente não faz esse trabalho de reforço escolar porque não é permitido que as instituições façam, né? Não é o foco, então, desse trabalho. Sim. Mas dentro disso a gente pode fazer projetos, então, voltados para outras coisas que também vão somar positivamente, então, nessa demanda, que é uma demanda muito grande, eu acho que não só daí do território, né, como geral, assim, de recurso de português, matemática, ciências. Entendi. Até para ajudar as crianças a focarem na questão do ensino, enfim, isso. Que elas vêm já da escola. E também enfrentaram tudo isso, né? Pararam ali na pandemia, exato. Pararam no ciclone, pararam agora na enchente. Então, assim, tem muita coisa para ser recuperado, né? Elas se alimentam ali no Instituto? Sim. Café da manhã, almoço, para os 2 turnos, né? Ou café, então seria café da manhã ou café da tarde. E almoço ou almoço, isso. Interessante. E eles vão... Tem muitos irmãos, assim? Como é que é a divisão familiar? Irmãos, tios... e tem tios assim, ó, o tio mais novo que sim, tem tiozinhos, isso, assim. Acho que grupos de irmãos, assim, a gente tem alguns, mas não é majoritariamente. Não assim. Exato, assim, os grupos de irmãos são volumosos, né, assim, são bastante irmãos. Mas temos muitas histórias, assim, de que na família todos os irmãos passaram pro lado, o mais velho, e agora a gente tá com o mais novo, assim. Nossa, e filhos já, né? E filhos também. Já atende filhos. Pessoas que foram atendidas. Filhos de atendidos. Exato. Pensando nesses 32 anos, né? 32 anos não é pouco. Não é. Então, tem, assim, mas tem... Agora a gente tá com um grupo familiar muito interessante, né? Que é isso, assim, a tia é de 10 e as sobrinhas, assim, 8 e 6. Então, rola, assim, tanto os conflitos da idade quanto um cuidado de tia, porque tu é tia, né? Então, é muito interessante, assim, né? Porque vem um fiozinho, né? Do que é nesse convívio familiar mais privado, né? Sim. E aí, dos trabalhos muito intensos que a gente teve agora foi dessa vivência da infância, né? Olha, dentro desse espaço, não é tia, não é a defensora, o irmão mais velho, não. Aqui tem um educando, uma criança, um adolescente, tu tem os teus amigos, o mano vai ter o dele, mas eu não gosto do meu... Mas é a individualidade do teu irmão, né? Então, a gente consegue trabalhar muitos aspectos, assim, com esses grupos familiares que a gente vê desenhando ali, né? E vai desenvolvendo a maturidade deles também, né? Nesse contexto de cada coisa no seu lugar. Gurias, se a gente pensar no futuro, como vocês idealizam o futuro do Instituto? Construídos. Construído. O que precisa? Tá, então vamos pensar no que se precisa para construir, porque já foi fogo, já foi vendaval, enfim. Vocês estão se recuperando ainda do incêndio, pelo que eu entendi, não tá 100% ainda. Não, tá bem longe, assim, de terminar. A gente precisa construir mais salas, né? Mais salas. Precisa arrumar, então, esse pátio. A gente tá fazendo projetos para poder conseguir, então, com novos parceiros e os nossos antigos parceiros, apoio para terminar essa construção, né? Tá. A gente tá com um projeto bem bacana no fundo, que é o Moviments. Exato. Pensando num cuidado integral com o corpo, né? Sim, ele foi pensado. Também. Yoga? Sim. Olha! Yoga, música, mas aí não é só para os dança. alunos. Só para os alunos, infelizmente. E a criançada quer fazer yoga? Elas... Foi um dos desejos, né? Sério? Ele foi construído a partir dessa escuta, né? Então, a gente faz rodas de conversas, né? Eles decidem muito assim, olha, a gente quer fazer um projeto novo, o que vocês acham que falta aqui no IED? E eles falam, assim, né? Ou se não, tipo, o que é um problema que tu gostaria? Eu gostaria de me controlar, gostaria de respirar fundo. A gente fala, né? Respira fundo, né? Então, fala de outras coisas que não tem acesso, né? E yoga não é uma coisa barata para qualquer pessoa fazer. Sim. Então, como que a gente vai levar eles pro yoga, né? A gente vai trazer o yoga
para eles, né? Muito bom. E essa consciência corporal mesmo, que já tá muito alinhado com esse carro-chefe, né? Que é o judô, assim. Que é o esporte fazendo a diferença. Exato. E a questão pedagógica. A gente sabe que o desafio hoje, assim, socialmente, é controlar essas emoções, é saber o que a gente tá sentindo e como a gente reage a essas emoções todas, né? Então, a gente já vem trabalhando muito isso com eles, né? Na mediação de conflito, na comunicação não violenta, né? E acho que o yoga é o que junta tudo isso que a gente vem conversando. Isso, né? assim. Fantástico. A Andressa, nossa outra educadora, às vezes faz lá, olha, agora a gente vai deitar aqui no tapetinho, no tatame, e a gente vai respirar, vai conversar, vai pensar. E ela faz esses momentos, assim, que são bem legais pra eles. Bem legais. E assim, a criança que deita não é a criança que levanta, assim, tu vê no semblante, assim, uma criança mais o adulto também, né? Assim, A gente faz em casa, a gente vai fazer uma yoga, uma meditação antes e depois. Exato. Então, hoje, assim, acho que a nossa grande forma de captação é via fundo, né? Assim, que é possível apoiar, assim, a instituição com a dedução do imposto de renda, né? Perfeito. Acho importante citar bem isso, né? Isso. Nós temos já projetos aprovados. Esse é um projeto bem robusto, assim, onde a gente pensou realmente essa integralidade do corpo, mente, assim. Que é um projeto via esporte. Não, Fundo da Criança e do Adolescente. Fundo da Criança e do Adolescente. Hoje ele é mantido totalmente, então, pelos projetos do fundo, né? Há muitos anos já que, assim, a gente tem um convênio, mas o convênio, infelizmente, não consegue dá pra tudo. Cobrir os nossos sonhos. Exato. Perfeito. Então, é através do fundo que a gente consegue fazer a captação para manter essas outras atividades que a gente não consegue ter uma contratação, né? E todo ano você tem que estar renovando, buscando novos captadores, novas empresas. A ideia, assim, pensando nesse futuro, é que a gente tenha realmente um hall, né, de projetos, assim, né? Onde o nosso apoiador, assim, eu tenho a vontade de fazer a roda de leitura, vem também. Mas eu tenho um imposto de renda e eu quero fazer a dedução. Então, tá aqui uma forma segura, legal. Olha, R$1.000, R$500, R$200 pode impactar nesses projetos, né? Que ele consiga escolher, né? Assim, aonde ele tem mais afinidade com aqueles projetos, né? O nosso mini ginásio, então, foi construído através da doação de empresas, né? Que daí conseguem ter um montante maior e conseguem impactar muito mais, assim, no fundo, né? Fazendo, assim, com que esses projetos aconteçam. Claro que toda ajuda é bem-vinda. É de 100 em 100 que a gente consegue um montante. Isso, mas também as empresas, assim, que têm, então, uma dedução maior, conseguem financiar, né? Exato. Não só a nossa instituição, como todas as outras. Exato, né? Todas, assim, a questão do fundo tem muito isso, né? Hoje, o doador, então, pode ali escolher a instituição, mas tem uma legislação, né, que rege o Fundo de São Leopoldo, então, e tem uma parte que ainda vai ficar para outros editais, onde toda a cidade vai ser beneficiada. Uma porcentagem, né? Sim. Então... E sem contar que nem toda empresa ela tá apta, porque daqui a pouco tem que ter aquela questão, não pode ser uma simples, tem que ter, né, todas as... não quer dizer que uma empresa, por exemplo, pequena, que não está habilitada para destinar os seus tributos, né, para o fundo, não quer dizer que essa não possa bater na porta. Pode sim, a gente vai Já tá aqui o tijolo. Isso, aqui os tijolos. Isso aí sempre tem. Nosso piso foi assim, né? Então, foi até assim. há 1 ano e meio atrás, a gente não tinha piso, tava no cimento queimado. E daí, um senhor que tem uma empresa, então, ele nunca quis ser público, assim, as boas ações que ele nos faz há muitos anos. Sabe, gurias? Eu só quero pegar uma janela dizendo assim, ó, eu acho errado não mostrar, porque se mostra, incentiva. Eu também acho, mas tem pessoas que acham que assim, tem que respeitar, né? E acham que lidaria com o ego. E não é, a gente não concorda, mas a gente respeita. Claro, lógico, não vai deixar de receber. Eu tava desenchavida, porque olha a briga, né? As crianças batiam o pé na hora da comida, levantavam a poeira, e os educadores, não. E aí eles iam lá, Sora, mas a gente não pode, porque ali, ó, me chamou a atenção, porque eu levantei a poeira. E eu falei pra esse senhor, né? Eu disse, tem que botar o piso e tal, vai demorar até captar através do fundo, tipo, de um ano pro outro que tu tem que fazer. Consegue, né? claro. Ele, eu vou te doar umas coisas, então tu faz uma rifa. E aí a gente fez a rifa, as crianças levaram pra casa, as famílias compraram, todo mundo ajudou, comunidade como um todo, acho que assim, pessoas de outras cidades também ajudaram.
E saiu o piso, tá lá, lindo, maravilhoso. Funcional. Muito, dá pra todo mundo sapatear agora onde quer. Bem feitinho. Isso. Que demais. Gurias, vocês fazem recesso no final do ano? Como é que é? Porque nós já estamos em novembro, né? O pessoal provavelmente vai assistir de uma forma temporal o nosso podcast, mas eu quero saber como é que funciona nesse recesso. Quanto tempo as famílias ficam longe? Como é que é a despedida? Como é que é o retorno? Quem define isso é a prefeitura, né? Então, a secretaria, ela faz um ofício dizendo, olha, a partir de tal dia, então, pode fechar, retorna tal dia. Não tem uma data fixa ainda, né? A gente espera, então, a comunicação deles. Quando sai o ofício, a gente comunica as famílias. Mas a gente já deixa ali pré-definido entre 20 de dezembro e até ali o dia 2 de janeiro, 3. Não tem, a gente sabe que não tem. Mas às vezes pode iniciar antes ou pode iniciar ali. E essas crianças que não vão nesse período, de certa forma, eles ficam tristinhos? Como é que é? Porque em casa não imagino que em casa a realidade nua e crua, que talvez nem alimento eles tenham. A gente dá a cesta básica antes de fechar pro recesso. A gente já... Essa Ai, época a gente corre, não, vocês pensam em tudo aí. Não, a gente não tem o gás aí. Vocês pensam tudo É verdade, aí. tem uma lista de desejos aí, né? Ai, eles ajudam muito aqui demais, parabéns. Mas a gente pensa, assim, nessa despedida, né? Com uma festa de Natal, uma ceia, assim, um almoço natalino. É bonito. mesmo? Um almoço natalino mesmo, assim. Aham. No dia a dia, a gente não consegue dar uma repetição de proteína o suficiente do que eles gostariam. Sim. E daí, nossa comemoração natalina, pode comer o quanto aguentar. E daí, isso também é muito legal, assim, sabe? E a salada de maionese É o último outro dia, cardápio, geralmente. assim, Isso sabe? aí. E é bem Pra legal, eles. eles gostam muito. Né? E esse retorno... Rola até doce na Doce festa a gente faz no natalina. mínimo uma vez por mês, que tem os aniversariantes do Os mês. A gente aniversariantes. comemora os aniversariantes do Bolo mês. de fantástico. aniversário, quitutes. Sempre sai temático, porque sempre tem alguma coisa, assim, um dia de alguma coisa, então eles vão fantasiados. Esse coincidiu com o legais. Réveillon, então. Com o Réveillon. Olha Olha aí. lá no clima já. No Halloween. E foi muito legal. Os que não assim. tem fantasias, a gente coloca lá. A gente fez cabelo maluco, Fez cabelo também maluco, compramos sim. spray, umas coisas bem legais. Te tenta, assim, tá muito alinhado, assim, né? Com o que tá acontecendo Fora dali, né? E exato. Na vida de todo mundo. Eles chegam a fazer cartinhas de Natal. Sim, já estão sim. prontas. Ai, olha, Quem quiser, eu juro que adotar cartinhas. deu assim, ó, eu Tem vou bem perguntar, poucas. mas eu A tava gente conseguiu com... uma empresa patrocinadora pois é. que pegou já 45 cartas. Olha, 55, né? quantas faltam ainda? Faltam 55. 45. Faltam 55. Lógico. Né? Faltam 55. Então, Mas a gente temos já cartinhas. vamos fazer um pitch aqui, né? Isso Convidando aí. as Por empresas favor. a baterem lá na porta para pegar a cartinha. Pode mandar né? um direct, a gente responde. A gente responde pelo Instagram. Então já Isso. vamos deixar os contatos, directs, Vamos, as sim. redes sociais para as pessoas que quiserem adotar uma cartinha ou levar tijolo. Cimento, areia, a gente Aceitamos. aceita. Podem pedir o que quiserem agora, porque já é véspera de Natal, tenho certeza que os corações calientes vão Bom, ajudar. Vamos convidar então para Vamos festa. convidar, acho A que gente está de pode. festa dia 22 de novembro. Perfeito. Então vai ter o aniversário da instituição, os 32 anos da instituição. Olha. A gente vai fazer um jantar, então, para a comunidade, para as Aham. famílias que a gente atende, né? Aham. Vai ter um franguinho assado, salada, arroz. Isso, acho que Delícia. muito simples, né? Muito assim, mesmo, né? Mas Aham. muito nessa ideia de trazer, assim, as famílias, a comunidade. Quem quiser conhecer mais, né, do nosso Sim. trabalho. Quem quiser cantar também, a gente tá com uma vaga de voluntário, então... Isso! Vai fazer uma apresentaçãozinha Fazer uma musiquinha, artística né? aí. Pra fazer um clima gostoso. Isso, né? aí. Mas assim, um som ambiente, uma Que coisa dia que é? legal. 22 de novembro. 22 Uma de sexta-feira, novembro. tudo Não tem propício, né? 22 de novembro. E a A ideia partir é- de que horas? Das 19 horas. 19 O horas. que precisam de doações para esse evento? Já tá fechadinho, redondinho? Nós aceitamos Frango, batata e refrigerante. Aham. Né? E o músico. e o músico. Ou a música, Ou a né? música. Isso aí. Ah, isso é lindo, gente. Mas tá. acho que vai ser um momento muito bacana, né? A gente tá programando com bastante carinho aí, assim, de também falar desses nossos sonhos, né? E planos, assim, para a comunidade,
pros doadores, assim, que a gente tem chamado os voluntários que estão conosco. Então, acho que vai ser um momento muito bacana, assim, de... compartilhamento, né? Exato, de 32 anos de história. 32 anos, vai ter cerca de 100 famílias lá. É, o nosso grande desejo que todas estejam lá. E gurias, deixem os arrobas de vocês. A gente vai conversar mais um pouquinho, mas só pra já não esquecer. Tá. Então é ied.ong. Aham. O Facebook é a mesma coisa. Isso, o WhatsApp, assim, Tá tem na um página do link Instagram. ali Tá ali na já página do que Instagram. consegue Isso. acessar. Tem Aham. no Google também. Tem nossos telefones atualizados, e-mail atualizado. Os calendários dos brechós vocês publicam ali no Instagram? No Instagram, sempre a Sim, gente faz a chamada ali. Faz a chamada no Instagram. Então, se acompanhar o Instagram, fica por dentro De de tudo que tá tudo. acontecendo. E os stories, principalmente. Isso, e é um brechó bazar, assim, né? A gente tem Aham. alguns utensílios de casa. Depende do que chega, né? Isso, mas Sim. então temos Já muitas tivemos coisas. até geladeira. Exato. Geladeira, mesmo? sofá. Brick total. Esteiras. Esteiras, isso mesmo. Equipamentos de academia. Olha! E a gente produz também alguns itens, né, assim, de Aham. alimentação para vender nesse dia, dia. né? Como a gente falou, a Tati, então, é maravilhosa no seu fazer, né? A Belô também, que é A nossa Belô. voluntária há muitos anos. Foi Então, colaboradora, foi né? colaboradora, hoje segue como voluntária, já aposentada. Então, e faz temos pãozinho pra gente, faz bolo, pizza, doce de leite. ambrosia, Ai, que todas as coisas muito delícia, caseiras. tudo pra assim. vender ali. Muito afetivo, assim, né? Vó da Marina Fessagu, que foi um sucesso também No do nosso último galeto galeto. beneficente. Então, Que a gente tem demais, muitas coisas gurias. afetivas, assim, é o trabalho afetivo, a alimentação afetiva, moda circular, chama Vida Afeto. Moda circular é bom. Qual é o endereço, gurias? Rua Nereu Ramos. Aham. 1138 é o número. Mas se Tá. tu colocar no GPS, tem que colocar 430. Porque 1138 tem uma outra casa na rua. E aí não E leva aí até não nós. leva até nós. Tá, então fica Nereu 430. Ramos, 430. Não é oficial, mas é o que vale. Isso aí é o que nos que leva até a gente. Gurias, tem espaço pra mais crianças lá, não? Tem espaço para mais crianças, Uhum. mas tem que ser acessado pelo CRAS. Não Sim, é nós não que é assim, não é bater na definimos porta ali, e entrar. Isso. Se chegar lá e bater na porta, a gente vai fazer Encaminhar. essa primeira escuta, né? Aham. E Aí temos vai um orientar instrumento, pra assim, ir pro que a CRAS. família possa ir pro CRAS, assim, Aham. mas precisa passar até pra fazer gerar esse dado, né, assim, dessa demanda que aquele Para que território o tem. atendimento seja efetivo Exato, também, né? Porque exato. aí a gente está falando de garantir esses direitos. De- Então, tem coisas que nos limitam, mas que o CRAS consegue, então, dar uma resposta como política, né, efetiva, Claro. então, desses direitos. Na região onde vocês estão olhando para os lados, vocês percebem que ainda tem demanda? Ou ali, pelo menos na região, vocês já estão conseguindo suprir? Então, hoje tem outras instituições lá, tem a tenda, né, que Aham. é com as irmãs, então, a gente é super parceiros, fiz um estágio lá Ah, que rápido, fantástico. então, na época da Unicinos. E tem também a CAER, que também é de uma ex-colega de Unicinos, que também são ali do entorno, né? Tá. Então, hoje somos nós três, assim, nessa região. Acredito que agora tá Agora tá bem sustentável, assim. Isso. Ah, importante. Não- Mas, claro, tem crianças que não acessam nenhum serviço ainda, né? Aham. Por quê? O que falta conhecimento? Que tem o... Eu acho que, assim, Pegar pela mão e sempre levar. uma mudança de perspectiva, Uhum. sabe? Tu sair da tua rua, onde tu Sim. brinca, que tu vai pra escola, daí tu volta, tu tem teus amigos, assim. Ai, que Não ai, é. mais burocracia, aquelas gurias chatas lá, aquelas prof Isso, chatas. e assim, né? Já e tem prof no colégio. Isso! Mas sabe que isso é bem legal, assim. Eles preferem muitas vezes ir pra lá do que pra escola, assim. Imagino. Porque é uma outra dinâmica, né? É, a Lá não precisa andar em sociabilização. fila, lá não precisa fazer silêncio, lá tu pode falar o que tu sente. A gente diz que aqui tu Eles pode falar o que tu brincam lá. quiser, mas aqui, e daí a gente vai conversar sobre aquilo que tu tá falando, Uhum. né? É uma outra dinâmica que não é Claro. escolar, com Aham. todas as suas regras, né? Perfeito. E vamos pensar agora uma frase final, assim, de fechamento, que eu quero escutar de vocês, no sentido de o que seria de uma sociedade que precisa tanto desses serviços se não houvesse os serviços de vocês, como esses que o CRAS, em associação com a prefeitura, no convênio com a prefeitura, ajuda de fato. A gente sabe que poderia... É impossível ajudar a todos, é impossível fazer tudo, mas o que faz já é grandioso e que bom que faz. E o que seria dessa comunidade se não houvesse essas três entidades que vocês citaram, incluindo, né, vocês ali na região? Como é que seria?
Sim, né? Como é que seria, gurias? Vocês imaginaram a região sem o trabalho de vocês e sem o trabalho dessas outras 2 entidades? Eu imagino que seria muito mais difícil. Mas como eu sou uma avó, como a Jéssica diz, eu quero muito acreditar que essa comunidade também conseguiria se virar. Porque a gente tá falando de pessoas que aprendem muito cedo a ser guerreiras, sabe? É uma comunidade, assim, que se esforça. A gente tem crianças que para ir pra escola caminham mais de meia hora. Mesmo. Não importa o tempo. Que para ir pra instituição, caminham mais de meia hora. Então, eu acredito do fundo do meu coração, assim, que é muito bom estar lá com eles, mas que eles dariam conta de qualquer forma. Ai, que assim. lindo isso. Acho que é isso, assim, né? Quando a gente pensa, seria talvez mais difícil. Mais difícil, né? Assim, mais violento, mais exposto, mas sim, daria uma forma, né? Acho que as a mães gente... são guerreiras, Exato. pais solos. Que agora tu falou de guerreiros, né? tem a outra instituição, que é o Guerreiros e Guerreiras. Guerreiros da Justo, do Fábio, nosso amigo, que quando me falou, me trouxe muito esse nome, assim, que acho que expressa muito... Hoje o serviço, assim, é de mães, né? E acho que de mães muito guerreiras. Mães, vós, tias. Isso, sim. Muito guerreiras, né? Então, acho que sim, seria muito mais difícil, muito mais sofrido, muito mais vulnerável, assim. Mas seria, né? Acho que é A gente confia muito nessa comunidade. No potencial que tem a comunidade, o território e o nosso trabalho, crianças. A gente... tá ali também porque tem esse potencial, né? A gente acredita naquela instituição, a gente acredita no que a gente faz porque acredita neles como um todo, né? Internamente, vou falar aqui, né? Fala. Quem trabalha na área social, trabalha por salário. Trabalha porque acredita. Mas todo mundo que passa nessa mesa fala algo parecido. Acho que eu vou começar a acreditar. Não é o salário, vou dizer. Essa motivação, assim. Mas é a realidade, né? Tem que, no mínimo, brilhar o coração. Não é. E, assim, a gente se cobra isso também, enquanto colegas lá, sabe? Tipo, quanto tu tá envolvido com aquilo ali, quanto tu acredita naquela criança, naquela família, naquele território, no nosso trabalho institucional, né? O quanto é teu ali desse interesse, assim. Porque se tu não vai muito motivado, tu não aguenta. Nem todos os dias são fáceis, né? A gente já teve dias de sair chorando, vomitando. Por várias coisas que acontecem numa realidade muito tangível, palpável, que tu fica ali olhando para aquela criança te contando uma coisa e tu fica assim... Tu vai pra casa, às vezes tu não dorme. Mas tu quer voltar no outro dia, porque tu acredita naquilo ali, né? E o resultado vem. Vem demais. É isso, né? É sobre isso. É sobre o que mais, gurias? Vamos finalizar cada uma com uma frase final de efeito? Podem fazer pedido, podem fazer profecias sobre as famílias, o que vocês quiserem. Podem desejar um feliz ano novo para as famílias, o que vocês quiserem. Reforçar algum convite, tem a festa, o que vocês quiserem. Um convite, então, não só do aniversário, mas assim, para as pessoas irem lá conhecer a instituição, as instituições que existem lá, que conheçam aquele território, que conheçam a ocupação do Justo, Vila Teresa, Duque de Caxias, assim... que as pessoas vão lá. É um lugar diferente de todo o município, é um lugar diferente de outros municípios também, e que precisa muito mais desse olhar, assim, do que hoje tem, sabe? Acho que o meu convite é esse. Não tenho frases de efeito. Acho que eu vou ficar muito alinhada, assim, na Gabi, desse convite mesmo, né? Pra vir conhecer o trabalho que a gente faz, assim, a gente faz um trabalho muito bonito, muito no que a gente acredita mesmo. E acho que é isso, é chegando mais pertinho, assim, para pegar um pouquinho desse encantamento e vendo que pode somar, né, com essa nossa caminhada, que a gente precisa realmente, assim, de muitas pessoas para caminhar junto com a gente, né, assim, para acreditar junto conosco no que a gente faz, né. Sim. Que assim seja. Os olhos... Quero te agradecer também por nós nos agradecemos. Por nos dar esse espaço. Sim, nós agradecemos a presença. Desacomodou, ficamos muito nervosas. É mesmo? Porque tu falar do que tu faz e é tão difícil. Mas tem que falar, lugar de fala tem que vir. A gente tem que, senão as pessoas não conhecem. Sim, parabéns pelo programa. Assim, um ótimo espaço. A gente deseja que continue. Gente, tá muito bonito esse projeto, pode ajudar. A gente deseja que continue, porque a sociedade como um todo precisa saber o trabalho de vocês. Não dá para ficar dentro de 4 paredes
rezando para que a sociedade participe. A gente tem que brigar, gritar mesmo. Ei, eu existo. Ei, eu faço, eu aconteço. Vem pra dentro, vem junto, pega junto. Porque senão a gente tava conversando em alguns bastidores dos outros programas. Às vezes a gente quer ajudar lá na África, né? Até a nossa diretora aqui tava falando. A gente quer ajudar lá na África porque não sabe que dobrando a esquina, ela disse... Dobrando a esquina tem alguém, né? Que precisa. E às vezes não sabe mesmo. Não. E São Leopoldo tem uma rede muito potente, né? Acho que a gente, né, tá numa cidade que consegue olhar para as organizações sociais, né? Acho que as organizações como um todo também são muito unidas. Muito assim, unidas. Né? E fizeram essa caminhada de reconhecimento do que faz e como faz, né? Então, acho que bom, doadores e voluntários e de todas as ordens, assim, conseguem ter muitos campos na cidade, né? Assim, é idoso, é pessoa com deficiência, é criança. Tem para todos os gostos e necessidades. necessidades. Todos os gostos, assim, né? Então, para quem quer ajudar, não falta, que nem tu disseste. Tem um portfólio, um leque de oportunidades. Isso aí, exato. Mas... Vem conhecer. Vem conhecer até primeiro. Desculpa, entidades parceiras. Hoje é minha vez. Hoje é. Por isso, a gente agradece imensamente a participação de vocês. Estaremos juntos. Com certeza, a gente vai fazer um tour depois para ir nas entidades. É uma alegria. Com certeza. Já tá decretado. A gente tá falando lá isso. No aniversário, então. Já vou botar na agenda. E você também participa aí, né? Lembrando que este projeto tem um apoio da Sicredi Pioneira, junto com a Garbo Decor e Imóveis Heinheimer, aqui gravado diretamente no estúdio SMK Digital, estúdio digital. Com essa gente maravilhosa aqui que passa todos os dias na nossa mesa e nos dá um show de liderança social, um show de humildade, um show de guerrilha mesmo, né? Enfrentando todo o dia a dia merecedor. Dito tudo isso, desejo para vocês um excepcional final de ano, enfim, para todos nós, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.